Vamos então dar continuidade à nossa aula do ponto onde paramos. Nós estávamos falando sobre as funções dos tecidos epiteliais. Nós falamos aí de uma função importantíssima que é o revestimento e estávamos dando sequência falando das funções associadas a essa grande função que é revestir, né? E nós falamos então com relação à proteção e vamos falar agora com relação à absorção. Determinados órgãos, tais como os rins e os intestinos, né, eles necessitam, para desempenhar suas funções fisiológicas dentro do organismo, absorver íons e moléculas. E para isso, para que eles sejam capazes de fazer essa absorção, né, ele possui um revestimento interno, né, é um revestimento interno do órgão que possui determinadas particularidades, ou seja, determinadas especializações que permitem com que eles façam essa absorção. Né? Então, eles são capazes de absorver íons e moléculas, porque o tecido epitelial que faz o revestimento interno possui determinadas especializações que os capacitam para isso. Né? Percepção de estímulos é outra função associada à função de revestimento. Esses estímulos, como por exemplo do neuroepitélio olfativo e gustativo, são por que neuroepitérios? Porque eles possuem um componente nervoso associado a esse epitélio que permite que nós sentimos o olfato, ou seja, o cheiro. Então esse neuroepitélio ele está associado ao sistema respiratório, né? E também o neuroepitélio gustativo presente nas nossas na nossa língua. Então, esse neuroepitélio significa que é um epitélio que possui um componente nervoso, né, associado, permitindo aí a percepção desses estímulos, tá? No caso aqui, o cheiro e aqui o gosto. Secreção. É importante a gente dizer que muitos epitélios de revestimento, eles também são capazes de secretar, tá? Então, a função, se um epitélio ele reveste, ele não exclui a possibilidade desse epitélio que faz revestimento de ser também um epitélio secretor, tá? Então, muitos tecidos que são de revestimento, ou seja, um tecido epitelial de revestimento, ele também pode ter componentes secretores, ou seja, glândulas ou um tipo de celular específico que faz secreção de substâncias. Qual é o exemplo que eu posso dar? A nossa pele. A nossa pele, quando a gente corre, a gente faz um exercício físico, ou simplesmente a gente está quietinho, mas está muito calor, a gente começa a transpirar, né? Porque na nossa pele nós temos determinadas glândulas que vão então secretar o suor, que são as glândulas sudoríparas. Então nós temos esse exemplo para dar. E por fim, contração, que a gente pode falar aí de células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais são células que têm um tipo específico de fibras. Então, eles possuem, né, esses tipos de fibras que vão permitir, né, que elas tenham essa capacidade de contração. Um exemplo disso são células epiteliais que estão presentes em unidades secretoras de algumas glândulas, né? Por exemplo, em glândulas mamárias, sudoríparas e salivares. Essas glândulas, né, elas estão envolvidas por células mioepiteliais e quando essas células mioepiteliais se contraem, né, porque elas possuem essas fibras, né, que permitem essa contração, elas vão tipo espremer essas glândulas, né, seja a glândula mamária, sudorípara ou salivar, fazendo com que essas glândulas expulsem o conteúdo o seu conteúdo, né? No caso das glândulas salivares, a saliva, né? Nas glândulas sudoríparas, o suor, das glândulas mamárias, o leite, né? Então, o que é importante, que a gente não pode esquecer, é que tudo que entra, ou seja, que é absorvido por um epitélio de revestimento,
E tudo que sai do corpo vai sair através de um epitélio de revestimento, né? Então, tudo que entra e que sai deve atravessar um epitélio, um tecido epitelial, né? Então, é o epitélio que vai ter essas características, vai ter determinadas peculiaridades, ou melhor palavra, determinadas especializações que vai permitir que tudo que entra, que seja absorvido, e que tudo que sai, ou seja, secretado, vai passar por esse epitélio, tá bom? Então, por isso que o epitélio de revestimento, além de revestir, ele tem várias outras funções associadas, porque tudo que entra e sai do corpo atravessa esse epitélio, esse tecido epitelial, tá bom? Passando para o próximo, vamos falar agora das principais características das células epiteliais, né? Então, essas células, elas são poliédricas, né? Porque elas possuem várias faces, né? E elas são justapostas, ou seja, elas estão unidas elas estão postas, ou seja, elas são situadas muito próximas umas das outras. Então, a gente fala que elas são justapostas. E elas possuem uma adesão firme entre elas, tá? A gente vai mostrar aqui na figura, é o seguinte, elas formam folhetos, que são camadas, eu vou mostrar depois em uma outra imagem para ficar mais fácil para vocês verem, tá? E elas vão formar folhetos ou camadas, ou elas vão estar em estruturas secretoras, que são as glândulas, tá bom? Então, as células epiteliais, ou elas formam camadas, nesse caso, formando folhetos, característicos de epitélio de revestimento, ou elas vão formar estruturas secretoras, que são características de glândulas, tá bom? Vamos passar agora para esse segundo tópico. Elas podem apresentar variados formatos. A gente tem aqui, olha, observem, essa célula aqui, que é a mais baixinha, a gente chama de pavimentosa. É uma célula achatada, tá? Chamada, então, de pavimentosa. Bem aqui. Parece um tijolinho, né? Um tijolinho deitado. Esse aqui, esse quadradinho, ele é um quadrado de um tamanho intermediário, a gente chama de cúbico, tá? Então, aquele é um quadradinho. Agora, esse outro, que é o mais alto que tem, a gente chama, então, de colunar, cilíndrico ou prismático, que são as células mais altas. Então, as células epiteliais, elas podem ter um formato achatado, um formato intermediário ou o alto. O achatado é pavimentoso, o quadrado é o cúbico e o colunar, né? O alto é colunar, cilíndrico ou prismático, tá bom? Então, aqui a gente tem esses três diferentes formatos variados. Então, dando continuidade, vamos passar agora para o próximo, que é muito importante essa parte. A membrana plasmática, ela é invisível por microscopia óptica. Microscopia óptica é aquele microscópio que nós temos lá no laboratório de microscopia do ISB, tá bom? Então, a membrana plasmática da célula é invisível por microscopia óptica, o que impede a visualização do formato das células. Então, vamos voltar no slide anterior. O que significa? Significa que se eu pegar uma lâmina que tem um tecido epitelial e for lá no laboratório de microscopia para observar essa lâmina com um tecido, imagine que eu peguei um pedaço da minha pele, tá? E fiz uma lâmina, fiz um corte ultra fino, né? Fiz todas as etapas de processamento desse tecido e coloquei numa lâmina. Quando eu for ver no microscópio, significa que eu não vou conseguir ver as membranas plasmáticas das células que compõem a minha pele,
que está na lâmina. Então, o que seria a membrana plasmática? Essa linha aqui. Lembrando que a membrana plasmática ela constitui o limite, né, a delimitação dessa célula, né, aquela bicamada lipídica, né, entremeada por proteínas, que a gente estudou no curso de Biologia Celular e Molecular. Então, eu não vou conseguir ver a membrana plasmática. Então, eu não vejo essa linha preta que está aqui. Eu não vou ver essa linha preta que está aqui, tá? E eu não vou ver essa linha preta que está aqui. Tá? Então, é isso que foi falado aqui. A membrana plasmática é invisível por microscopia óptica, o que impede a visualização do formato das células. Então, você pode perguntar, professora, se eu não vou conseguir ver o formato das células, como é que eu vou saber, como é que eu vou poder falar que uma célula achatada, ela é pavimentosa, que essa célula aqui é cúbica e que essa célula aqui é colunar, cilíndrica ou prismática? Aí que eu vou explicar para vocês. Se eu não tiver a membrana plasmática para ver o formato da célula, eu vou observar o formato do núcleo. Observe aqui, essa célula pavimentosa, ela tem um núcleo elíptico deitado. A célula cúbica, ela tem um núcleo bem arredondado, enquanto o núcleo da célula colunar cilíndrica ou prismática, ela é elíptica em pé, tá? Então, para a gente determinar qual é o formato de uma célula epitelial sem ver o formato da célula, né, já que não é possível por microscopia óptica, eu vou observar o formato do núcleo dessa célula, que é o que está aqui. Portanto, para identificar o formato de uma célula epitelial, observe o formato do núcleo. Então, aqui, elíptico deitado, significa que é uma célula pavimentosa. O redondinho, ou seja, globoso, é da célula cúbica. E o elíptico em pé, da célula cilíndrica, prismática ou, deixa eu voltar aqui, colunar, é o outro nome, esses três nomes, tá bom? Então, essa é a forma da gente determinar qual é o formato de uma célula epitelial. Uma outra característica de célula epitelial, praticamente todos os epitélios, né, todo o tecido epitelial, ele está apoiado sobre um tecido conjuntivo. Peraí, professora, eu não estudei tecido conjuntivo ainda. Calma, eu só vou mostrar para vocês aonde que está aqui a primeira imagem que a gente vê de um tecido. Acho que até uma coisa que eu preciso melhorar nessa aula, porque a primeira imagem de um tecido, ele só vem aqui depois de algum tempo da aula. Essa aqui é a primeira imagem. Onde que está o tecido epitelial aqui? Tá aqui, olha, ele mostra direitinho. Isso aqui, essa imagem, né? Só para falar para vocês, essa imagem, ela é um corte ultra fino, tá? De um ducto do epidídimo. Isso é de camundongo, tá? A gente chama então de um corte histológico. A gente pega o órgão, a gente pega o ducto do epidídimo, faz parte do sistema reprodutor masculino, tá bom? A gente faz um corte ultra fino. Para fazer esse corte ultra fino, existe todo um processamento do material, tá? Após retirado do camundongo. E aí, com esses cortes ultra finos, a gente passa depois, a gente faz uma bateria de coloração que vai permitir esses contrastes e a cor ao tecido. E isso aqui a gente está observando em microscopia óptica, tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo, a gente volta no próximo vídeo, em que eu vou continuar explicando essa imagem aí, mostrar para vocês onde está o epitélio, onde está o conjuntivo, a gente vai ver, explicar direitinho para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.